Bem-vindos ao canal Techuva. Meu nome é Vancler. Hoje nós vamos fazer um estudo Milim Tovot. Milim Tovot, como eu já falei para vocês, é uma série que quer dizer boas palavras. E nós vamos fazer a segunda parte do vídeo sobre a palavra Torá. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vocês podem assistir o primeiro vídeo, que é praticamente necessário. Claro que os dois estudos são individuais, mas se você ver a primeira parte, você vai entender melhor, obviamente, a segunda parte, tá? Então, aqui está a palavra Torá, em hebraico. Vamos começar logo já com o pictográfico. Como eu disse, eu falei sobre isso no primeiro estudo, mas aqui é só para a gente relembrar e continuar o assunto naquele tema. No primeiro estudo que eu fiz há várias semanas atrás, eu mencionei que eu iria fazer um estudo com os ensinamentos de Jesus, né? Nós aprendemos que Torá quer dizer ensinamentos, né? Então vamos lembrar o que quer dizer a palavra Torá. Lendo mais uma vez da direita para a esquerda, nós começamos com a letra Tav. A letra Tav tem o pictográfico dela é um símbolo de uma cruz, uma marca ou uma aliança, um contrato que as pessoas fazem e eles marcam com X, né? A gente fala, assina aqui no X, né? Então isso é a maneira que eles faziam um contrato naquela época. Então Tav tem esse símbolo no pictográfico, né? Mais uma vez, o Vav é uma letra muito usada no hebraico, que é uma letra que é usada para juntar dois significados, juntar duas palavras, e também é usado como a letra E, né? Como eu já falei, mãe e pai, irmão e irmã. Então, o E, eles usam a letra Vav. Resh, que é a cabeça, a palavra Resh se escreve da mesma forma que essa letra no hebraico, que quer dizer cabeça. E é o símbolo de uma pessoa importante, né? A gente fala, ele é o cabeça do grupo, é o líder do grupo, né? E muitas vezes fala de uma pessoa importante, pode ser um rei, um príncipe, uma pessoa na liderança, é o cabeça e não a cauda, né? É o que é o líder da organização, do que seja. E, por último, nós temos a letra Rei. E a letra Rei, o pictográfico é um homem, como se fosse um homem assim, contemplando, adorando, ou contemplando algo, adorando algo, né? Muitas vezes as pessoas até falam assim como de uma maneira de ajudar você a lembrar. O rei é assim, rei, olha ali, rei, como se estivesse chamando a atenção, rei, rei. Então, Torá, no seu pictográfico, nós aprendemos isso no último estudo, mas agora podemos relembrar que no pictográfico quer dizer que são as instruções para a era messiânica, né? Então ali está, o rei é contemple ou admire, aponta e siga ao rei e a sua aliança, né? Então nós temos o rei, contemple e siga o rei, o Resh, e a sua aliança, o seu contrato, né? Então, vamos começar com o óbvio, né? É uma controvérsia. Nós devemos ou não devemos obedecer às leis de Deus? É a pergunta de ouro, né? Porque muitas pessoas dizem, não, a gente não tem mais que seguir as leis, nós estamos vivendo na época da graça, a igreja está sobre a graça, então não tem que obedecer às leis. E outros dizem, não, nós temos que obedecer às leis sim, e é importante para Deus a gente seguir as suas leis. Então, vamos ver o que Jesus fala sobre o assunto, né? Jesus fala que ele veio para nos libertar da lei. Ele veio para nos libertar da lei. Está escrito em Romanos 8, né? Mas ele também disse que ele não veio abolir a lei, e sim cumprir a lei, em Mateus 5, versículo 17. E também segue a lei como exemplo, e nos ordena viver como ele viveu, em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Então parece que está contradizendo, né?
Lembre-se que quando ele fala que ele não veio para abolir a lei, mas sim cumpri-la, eu vou te dar um exemplo que vai talvez ajudar você a entender o que ele quis dizer com isso. Se você está numa estrada e a lei daquela estrada, né, é 55 milhas por hora, e você seguir aquela lei, né, você observar aquela lei e cumprir aquela lei dirigindo na velocidade correta, depois que você passa, não quer dizer que a lei deixou de existir. A lei continua em efeito, ela continua existindo. Então, a lei de 55 milhas por hora continua valendo. Toda vez que você dirigir naquela estrada, você tem que seguir a lei. E essas outras pessoas também têm que seguir a lei. Então, quando a pessoa cumpre a lei, não quer dizer que ele está desfazendo da lei. Né? Então, Jesus veio para cumprir a lei, para não veio para abolir a lei, mas para cumprir a lei. Paulo também ensina que nós estamos livres da lei, Romanos 7, versículo 6. E também que devemos observar a lei, Romanos 13, versículo 9. Ele também é seguidor da lei, ele obedece à lei. Né? Nós vemos aqui em Atos vários versículos que mostram ele observando e seguindo a lei. E também temos mais ou menos 85 exemplos da igreja primitiva guardando o sábado, ou seja, guardando a lei, que é o quarto mandamento. E ele diz que nós devemos imitar a ele como ele imita a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Então, aqui, mais uma vez, parece que está contradizendo, né? Ele fala que nós estamos livres da lei, mas ele fala que nós devemos seguir a lei. E ele segue a lei também. E fala que nós devemos imitar a ele como ele, enquanto ele estiver imitando a Cristo. Vamos ver João. João diz que estamos livres do jugo da lei, em João 8, versículo 32. E também nos adverte que até o anticristo irá perseguir aqueles que guardam a lei, em Apocalipse 12, versículo 17. Então, aí, por isso eu estou dizendo que é uma controvérsia, né? Parece que está contradizendo as coisas. Um diz que não devemos, outro diz que devemos. A mesma pessoa fala que não devemos em certa hora e que devemos em outros lugares, né? Então, isso se chama paradoxo, gente. Paradoxo é algo que parece se contradizer, parece que é oposto um do outro, mas os dois são verdade. Então, não é à toa que a gente fica confuso, né? Qual que é o correto nesse caso? Nós devemos ou não devemos seguir a lei, né? Na verdade, os dois estão corretos, né? É o que eu disse, é um paradoxo. O problema não é a contradição, e sim o contexto. Já falei isso várias vezes e vou continuar falando várias vezes, porque é o que é a verdade, é a realidade, né? Nós estamos livres do jugo da lei no contexto da salvação, mas não no contexto da nossa vida, gente. Ou seja, para a salvação, nós não precisamos e não podemos cumprir a lei, seguir a lei. É impossível. Por isso que nós precisamos de um Salvador, Yeshua, nosso Salvador. Mas ao contexto da nossa vida, né, depois da salvação, depois que nós obtemos a salvação, nós sim devemos procurar aprender, observar, escutar e seguir a lei de Deus, os ensinamentos de Deus, né? Como eu expliquei no primeiro vídeo, Torá foi traduzido como lei, mas o seu significado verdadeiro no bíblico, no hebraico original da Bíblia, quer dizer caminhada ou jornada. E também no contexto mesmo hebraico, não no original ou antigo hebraico, até no hebraico contemporâneo, ele na verdade quer dizer ensinamentos, né? A palavra raiz do Torá quer dizer ensinar. Então é ligado à palavra ensinar. Então não são leis, mas sim ensinamentos de Deus, né? Nós somos escravos ou da lei ou do pecado, diz Romanos 6, versículos 15 até 23. Então, se nós somos salvos, nós somos escravos do Torá, dos ensinamentos de Deus. Se estamos perdidos, nós somos escravos do pecado, né? E a palavra pecado é transgressão do Torá, ou seja, quando você quebra o Torá, você está em pecado. Então, a gente tem que sempre lembrar também do fato que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículos 20
versículo 23. E que a lei de Deus é que nos traz a vida e a vida em abundância, né? A vida com plenitude, com shalom, né? Deuteronômio 4, versículo 1 e 8, versículo 1, tanto como Provérbios 4, versículo 4 e capítulo 7, versículo 2, e Mateus 19, 17 e Romanos 7, 10, nos ensina que a lei de Deus nos dá vida, é que nos dá a vida. Então, ou nós somos escravos do pecado, e quando Deus enviou Jesus para nos redimir, nos tirar do Egito, né? Imagine só, a Páscoa é um tipo disso, né? Então imagine só quando Deus ordenou o povo a colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e a morte veio e passou sobre eles, não atingiu aquele lar porque tinha o sangue do cordeiro. Então imagina Deus fazer isso, nos livrar da morte, mas aí na hora que ele falar para o seu povo, agora vai para o deserto para vocês me servirem e eu levarei vocês à terra prometida. E aquela pessoa que fez tudo aquilo, que seguiu a Páscoa, né, que colocou o sangue do cordeiro sobre os umbrais, que foi livre da morte, simplesmente dizer, ah, não, Senhor, eu vou ficar aqui no Egito. É mais ou menos assim. Para a gente receber esse presente de Deus, de ser salvo pelo sangue do Cordeiro, mas depois a gente não querer sair do Egito, ou seja, ficar no mundo vivendo no pecado, não faz sentido, não faria nenhum sentido, né? Então, quando nós recebemos essa grande salvação, essa linda salvação pela fé, nós devemos agora sair do Egito, sair do mundo, deixar o pecado e ir para o deserto, porque no deserto é o lugar que Deus fala conosco, nos ensina, nos ajuda a crescer. E há também a caminhada, que é o Techuva, de volta para Deus, de volta para estar em plena comunhão com Deus, né? E há o Torá é a jornada no deserto, tá? E é isso que nos leva a Deus. As suas leis e os seus ensinamentos, os seus decretos, são tudo isso que está dentro do Torá, tá? Então vamos reexaminar as coisas de Deus de uma maneira mais prática, né? Como nós já aprendemos várias vezes, a nossa linguagem hoje é helenística e é muito baseada em ideias e filosofia, mas as palavras de Deus a palavra de Deus e o hebraico é baseado em coisas concretas, né? Então, com isso, nós vamos tentar redefinir mais algumas palavras. Nós fizemos isso no último estudo, e aqui vamos acrescentar agora um pouquinho no nosso hebraico e aprender elas de uma forma prática. A palavra Melkot, que quer dizer reino, né? O próprio Senhor Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Mas é um reino, gente. A gente tem que lembrar que é um reino. E quando a gente pensa em reino, principalmente no lado espiritual, no reino espiritual, a gente já pensa assim em algo abstrato. A gente pensa num reino celestial, ou seja, um sistema religioso, um reino invisível que a gente não pode ver, que a gente não pode entender ou tocar. Mas a palavra Melkot quer dizer um reino físico. É um país ou uma cidade que tem um governo de monarquia, né? Então tem um rei, uma rainha, ou seja, não é nada abstrato, é um reino mesmo, um reino físico, tem castelo, né? A gente imagina naquelas épocas o castelo medieval, né? A maioria das culturas antigas eram assim, eram reinos, inclusive Israel é um reino, tá? Tinha rei, então era um sistema de monarquia. E é uma coisa concreta, uma coisa real, não é nada abstrato. A palavra Melkot, a palavra raiz, é Melech. Melech quer dizer rei, né? E certamente Jesus é o nosso rei deste reino, é o rei deste reino. E mais uma vez, quando a gente imagina Jesus como rei, a gente imagina coisa abstrata, né? Um Jesus lá flutuando nas nuvens, reinando sobre a terra. Mas o rei, a palavra Melech quer dizer rei, rei mesmo, um rei físico, uma pessoa que está reinando sobre o seu reino, que está reinando sobre esse governo, né? Ele é o cabeça desse governo.
Então, não é abstrato, gente. A gente tem que lembrar que é real, é algo real físico, né? Então, se o reino é real e o rei é real, o governo deste reino também é real, né? O governo, para nós, a maioria de nós nos dias de hoje, né? Claro que existem vários tipos de governo, mas a maioria de nós vivemos em uma democracia e conhecemos a democracia. Mas o governo de um reino é monarquia. E a gente tem que entender a diferença entre monarquia e democracia. Né? Na democracia, o líder é eleito, a gente vota para quem que a gente queira que seja o líder da nação. E ele muda, depende de cada país. Aqui nos Estados Unidos, de 4 em 4 anos, nós reelegemos ou elegemos outro líder. Né? Na monarquia, o rei é simplesmente herdeiro. Ele não é escolhido pelo povo, mas ele simplesmente é herdeiro do trono, né? Na democracia, o cidadão que escolhe o líder, como eu acabei de dizer. Mas na monarquia, o rei é que escolhe os cidadãos, é o contrário, né? E ele pode expulsar os cidadãos do seu reino, se ele quiser. João 16:15, nós podemos ver um exemplo disso. Na democracia, o líder pode ser abolido. Se a gente não estiver satisfeito com o líder, igual eles fizeram com o Trump aqui, eles podem ser impeached, abolido, retirado do governo, né? Na monarquia, o rei é rei até a morte. E a gente tem que lembrar, né? Jesus nunca vai morrer. Então, ele é o nosso rei eterno, é o nosso rei para todo sempre. Ele nunca vai ser retirado do seu reino. Na democracia, o cidadão pode mudar as leis. Se a gente não estiver satisfeito com algum tipo de lei, a gente pode votar contra aquela lei, apresentar novas leis, e tudo isso a gente pode votar e fazer uma mudança nas leis. Na monarquia, o rei é que determina todas as leis, e elas são perpétuas. Inclusive, tem certas leis na antiguidade, né, até mesmo no reino físico, e o rei decretar aquela lei, nem ele mesmo pode voltar atrás. Aquela lei só pode ser retirada quando ele morrer. E como eu disse, né, Jesus nunca vai morrer. As leis dele são perpétuas, tá? Então, se nós somos cidadãos deste reino, e Jesus é o nosso rei e nosso Senhor, eu acho que cabe a nós aprender as leis deste reino, para a gente ser bons cidadãos. Né? Nós queremos ser o sacerdócio real de Deus. Né? Mas aqui estão os versículos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Só que a gente quer ser sacerdote, mas não queremos aprender, né? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram o Torá do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Oséias 4:6. A gente vê como é sério, né? A gente quer ser sacerdote, mas não queremos aprender ou seguir as leis, né? E Deus está falando, se vocês rejeitam o conhecimento e rejeitam a minha lei, eu também vou rejeitar vocês. É muito sério. Nós queremos julgar o povo com Cristo, né? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Então, para a gente julgar, como a gente pode ser um juiz justo? Né? Até mesmo no mundo, não existe um juiz que possa julgar justamente se ele não conhece e segue as leis. Né? Para ser juiz, você tem que aprender as leis do local que você está sendo juiz sobre aquilo. Mas também para você ser um juiz justo, você tem que primeiro seguir as leis. Se você nem conhece e nem segue as leis, como é que você poderá julgar, né? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Mateus capítulo 7, versículo 4.
E pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Né? Deus ele vai começar julgando o seu próprio povo, vai julgar a nós primeiros, porque nós não poderemos julgar aos outros se a gente não está observando as leis do Senhor. Queremos reinar com Cristo, né? Todo mundo quer. Essas são as perguntas que eu estou fazendo, mas é porque todo mundo quer, né? Com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Espera aí, deixa eu tomar um pouquinho de água, minha garganta está seca. Então, a gente quer reinar com Cristo, né? Agora, algo interessante, até mesmo no Torá, quando o povo pediu um rei para si, que eles queriam ser como as outras nações, né? Deus estabeleceu uma lei que diz que se você for reinar, você tem que escrever uma cópia do Torá, você tem que memorizar o Torá e você tem que ler o Torá todos os dias para você aprender a ter temor de Deus. Então, para você ser rei no reino de Deus, você tem que saber totalmente a lei e observar a lei e ler ela todos os dias. Aqui está o versículo, né? Eu falei no contexto para vocês entenderem. Deuteronômio 17, versículos 18 a 20 diz: quando subir ao trono do seu reino, está falando com o rei, mandará fazer um rolo, e naquela época a gente lembra que não era livro, a gente não tinha os livros, o Torá era naqueles rolos que eles iam desenrolando e lendo o Torá, então desenrolava uma ponta e ia enrolando do outro lado, e quando terminava começava de novo. Então mandará fazer um rolo, uma cópia do Torá, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Você vê aqui que os sacerdotes levitas tinham que saber o Torá, né? Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras deste Torá e todos estes decretos. Interessante que aqui eles falam a lei, né? Quando a palavra que está ali escrito lei, na verdade é o Torá, que é os ensinamentos. E a lei e a palavra que está escrito ali decretos é que provavelmente seria lei, traduzido como lei. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os dos seus descendentes. Então, a gente vê a importância do Torá, gente. Você não podia nem reinar sobre Israel se você não soubesse o Torá de cor e lesse todos os dias, todos os dias. É muito importante. Então, agora o que eu vou fazer, gente, é o que eu prometi no último estudo, né? No último estudo sobre o Torá. Eu vou ler todos os versículos que tem o Senhor falando. Eu ia fazer originalmente em todos os evangelhos, mas eu vi que, mesmo fazendo somente no evangelho de Mateus, e eu separei somente os versículos que Jesus fala, né, que é ligado ao Torá, ou que ele fala como se fosse um mandamento, né? Eu falei, a gente quer aprender os ensinamentos de Jesus, os mandamentos de Jesus, né? Os evangélicos, os crentes, estão sempre dizendo, não, a lei não aplica mais, a gente só tem que obedecer à lei, os novos mandamentos de Jesus. Aí você pergunta para eles, eles não sabem os novos mandamentos de Jesus. Então eu vou falar aqui os mandamentos de Jesus, e vocês vão ver que eles são todos ligados ao Torá. Né? Então, eu coloquei o versículo de onde eu estou lendo e o versículo ao lado do Torá,
porque ele não está falando nada novo. Tudo que ele está falando já está no Torá. Quando eles liam as Escrituras, gente, a gente tem que lembrar isso, que não existia o que a gente chama hoje de Novo Testamento, né? E a gente chama o Antigo Testamento de Velho Testamento. Isso é uma desonra, é uma tristeza falar isso, porque não existe nem Velho nem Novo Testamento, né? A Bíblia ela é junta, ela é conjunto, né? O Novo simplesmente está cumprindo o que foi escrito no Antigo. E o Antigo está simplesmente dizendo o que vai acontecer no Novo. É um livro completo, a palavra de Deus, né? São livros, vários livros, 66 livros, né? Mas é ligado, gente, uma coisa ligada no outro. Você nunca ia pegar um livro e começar a ler ele dos últimos capítulos. Você começa o livro do início, senão você não entende os últimos capítulos, né? E a gente faz isso hoje. Então, antes de eu começar a fazer isso, porque vai ser bem longo, viu? Mas se você realmente quer entender e aprender os ensinamentos de Jesus Cristo, escute todos, viu? Porque vai fazer muito bem para você. Tá? Mas antes de fazer isso, se você estiver gostando do estudo até agora, eu quero pedir para você, por favor, compartilhar esse estudo para pessoas que você acha que também podem aprender. Dá o seu curtir lá, o seu like, né? E se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Eu procuro fazer, eu tenho falado isso muito, mas eu não vou nem falar mais, porque se Deus permitir, né, que até a palavra de Deus nos ensina isso, eu quero fazer uma vez, pelo menos um estudo por semana, mas muitas coisas têm acontecido no meu dia a dia e infelizmente não deu tempo, né? Eu tenho trabalho, eu tenho família, tem várias coisas, né? E eu estudo a palavra de Deus, mas fazer os estudos assim demora um pouquinho mais. Então eu peço que vocês, por favor, tenham paciência comigo, mas eu vou procurar continuar fazendo com mais frequência, tá, gente? Então, por favor, faça isso, inscreva no canal, dá o seu like, dá o seu curtir, compartilhe, que isso ajuda muito o nosso canal no YouTube para outras pessoas também serem alcançados, tá? Então, agora eu vou colocar uma musiquinha aqui no fundo, inspirada, e eu vou ler somente as palavras de Jesus. E eu não vou, assim, interromper ou explicar nada. Eu quero que Jesus fala com você agora, porque essas são as palavras dele, tá? Então, vamos começar agora. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também
Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vir abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser julgado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo e lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos teus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jure de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol
sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante de outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste a ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo que verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça, lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto, e seu Pai que vê no secreto o recompensará. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem os seus próprios corpos, quanto aos que vai vestir. Não é a vida mais importante do que a comida,
e o corpo mais importante do que a roupa, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam nos celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara um cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não dê o que é sagrado aos cães, nem atire as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, o despedaçarão. Peçam e lhe será dado, busque e encontrarão, batem à porta e lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhes dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que pedirem. Assim, em tudo façam os outros o que você querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entram pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidados com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no seu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva,
Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, que ela caiu, e grande foi a sua queda. Quero, seja purificado, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. As raposas têm tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Eu os estou enviando como ovelha entre os lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhos a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer e como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois serão vocês que estarão falando. Não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai que vocês falará de vocês por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas quando aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos no lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não é acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, e o que é sussurrado em seus ouvidos, proclame nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não pense que vim trazer a paz. Não vim trazer paz, mas a espada, pois vim para fazer o que o homem fica contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta,
receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. E eu vou tomar um copo de água agora. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado é blasfêmia, e blasfêmia serão perdoadas aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Considerem: uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é reconhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como vocês que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala o que o coração está cheio. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e pelas suas palavras você será condenado. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa de tradições de vocês? Pois Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe será executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar o seu pai dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em teu reino. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou um irmão, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar de ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que os 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Vocês não leram
que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do seu coração. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, estará cometendo adultério. E você me pergunta sobre o que é bom. Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eu lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. E ninguém na terra chamem de pai, porque você só tem um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior de vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento de maldade, o amor de muitos esfriará, mas aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Mas aqueles que perseverarem até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho às nações, então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível que se falou no profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem em Judeia, fugem aos montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto.
como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, que nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, venham, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ele está lá dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas as coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e andando em casamento, até em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, para que pois vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o entregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: ah, meu senhor se demora. E então comece a bater nos seus conservos e comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente. Lhes dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então aí, gente, tá, é só Mateus, né? Nós temos mais 3 evangelhos. Claro que muitas das coisas são repetidas. E como eu disse, eu não coloquei nem parábolas e nem coisas que não estão ligadas ao Torá. Então aí são somente as coisas que Jesus falou referente ao Torá, ou referente às coisas que são ligadas ao Torá e os profetas. Então, se você ainda não sabia, os ensinamentos de Jesus, como você pode ver, são bem rígidos, não são fáceis, tá? Não são fáceis. E nós devemos obedecer ao nosso Senhor. Nós o chamamos de Senhor, então devemos obedecê-lo. Mas é claro que para obedecê-lo, a gente tem que primeiro aprender o que ele está ensinando, aprender o que ele está instruindo. É muita coisa, é muita coisa. Se você quiser, né, cabe a você mesmo, você pode voltar o vídeo, assistir e pausar e ler as referências do Antigo Testamento que eu coloquei para você, que você vai ver que Jesus não está falando nada novo. Ele está falando do Torá. Ele está falando, ele mesmo diz, né, que ele veio trazer a mensagem do Pai. As coisas que ele vai falar são as coisas que o Pai, desculpa, que o Pai o mostrou, que o Pai o ensinou, né? E ele não somente pregou, mas ele obedeceu, né? Ele guardou o sábado, ele honrou os pais, ele não mentiu, ele não matou, não adulterou, né? Jesus, é uma honra servir a um Deus e nos dá exemplo. É uma honra isso. Como eu falei em outros estudos, né? Não existe outro Deus que faça isso, né? Os deuses falsos, né? Os deuses com letra minúscula, eles ordenam o povo a fazer certas coisas, mas eles não fazem. Mas o nosso Deus, ele nos mostra o exemplo. Ele faz primeiro e depois nos ensina. Ele nos ensina fazendo, gente. O Deus da glória, o Criador dos céus e da terra, deixou a sua glória no céu, deixou de ser rei e se tornou um homem e desceu a este mundo para nos ensinar que é realmente possível. É possível a gente seguir os mandamentos dele. É possível a gente obedecer a ele e segui-lo e carregar a nossa cruz, né? E nós temos a graça também do Senhor. Se a gente cair e se a gente pecar, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado. Nós temos um advogado que não somente nos defende, mas ele nos entende, porque ele passou por tudo o que nós passamos. Nós temos que lembrar que Jesus foi 100% homem na Terra. Ele sentiu as mesmas emoções, paixões, problemas, dificuldades que nós passamos. Ele também ficou doente, ele também ficou cansado, ele também ficou triste, ele também chorou, ele também ficou desapontado. Então, tudo que a gente passa, tudo que a gente sente, o nosso Senhor, ele sentiu e passou também. Então, ele nos ensina, por exemplo, tá? Vamos obedecer a Deus, não para ser salvo, mas para honrá-lo, porque nós o amamos. Se vocês me amam, sigam os meus mandamentos. Ele diz. Amém? Vocês fiquem com Shalom, né? Shalom venha sobre a vida de vocês e que Deus possa restaurar vocês à plenitude daquilo que você precisa. E eu não vou falar, eu volto na semana que vem. Agora eu já aprendi a não dizer isso, né? Eu volto quando Deus me permitir, tá, gente? Eu estou fazendo o meu melhor. Muitas coisas acontecendo no meu dia. Inclusive, eu quero pedir vocês cobertura espiritual, cobertura em oração, porque eu fiz um vídeo semana passada, mas muitos problemas, muitas coisas acontecendo. A gente tem que lembrar que nós estamos num reino espiritual e que o inimigo se levanta assim, né? O vídeo ficou corrompido, minha câmera parou de funcionar,
Eu fiquei doente, muita coisa aconteceu semana passada que não me permitiu colocar o vídeo, mas aqui, para a glória do Senhor, eu estou fazendo esse vídeo, e aí eu vou ter que regravar o vídeo do Baruch, que foi o que eu prometi para vocês. E aí, assim que Deus permitir, eu vou fazer isso e colocar para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, eu amo vocês, e um shalom do nosso Deus fique sobre a sua vida.